A noite era mais escura que qualquer sonho, e o frio era mais cortante que qualquer faca. A neve chicoteava a infinita tundra siberiana, enterrando qualquer vestígio de vida sob sua fúria branca. A temperatura tinha caído para menos 71 graus Celsius, o tipo de frio que poderia congelar a respiração antes de deixá-la. Seus lábios. E no meio daquela tempestade mortal estava Ania, grávida de 7 meses, suas lágrimas se transformando instantaneamente em gelo em suas bochechas. Seu corpo tremia, não apenas pelo vento brutal, mas pela visão que ela mal conseguia acreditar. A poucos passos de distância, o homem que prometera protegê-la para sempre, seu marido Sergei, estava se afastando. Seu braço estava firmemente enrolado em Arena, amiga de infância de Ania, que agora se inclinava contra ele com um ar triunfante. Sorriso. Agora, por favor, Sergei, não me deixe aqui. Ana gritou, sua voz quebrando enquanto a neve engolia suas palavras, sua barriga inchada pressionada contra seu casaco. Suas mãos estendidas em desespero. Sergei não olhou para trás. Suas botas rangiam no gelo, seu corpo alto desaparecendo na parede de neve. Arena olhou para trás uma vez, seus olhos frios, seus lábios se curvando em um sorriso que cortou mais fundo que o vento. A traição foi tão completa, tão implacável que os joelhos de Ana cederam. Ela caiu no chão congelado, respirando em arquejos dolorosos. Ela apertou as mãos contra sua barriga, sussurrando para a vida dentro dela. Aguente firme, minha filha. Mamãe não vai desistir. Mas a tempestade era implacável. A neve se acumulava ao redor dela, ameaçando enterrá-la viva. O rugido do vento foi acompanhado por um som profundo e aterrorizante à distância, um trovão semelhante a um estrondo rolando sob o Teva. A montanha acima da aldeia nômade gemeu, alertando sobre uma avalanche. No vale distante, 10.000. As renas se aglomeravam, batendo os pés e gritando como se pressentissem o perigo que se aproximava. Os nômades de Yakutia correram para proteger seus rebanhos, seus gritos perdidos na nevasca. Mas para Ana, o mundo havia se reduzido a uma verdade insuportável. Ela havia sido abandonada, traída pelas duas pessoas em quem mais confiava. Seu corpo enfraqueceu a cada batida do coração. O vento gelado rasgava seu casaco, cortando sua pele. A escuridão invadiu sua visão, e ela se perguntou se seria assim que tudo terminaria. Sozinha, quebrada, seu bebê ainda não nascido. Criança roubada pela tempestade. Então, vagamente, através da nevasca, ouviu-se o som de cascos. Lento, constante, deliberado. Alguém se aproximava. Ana tentou levantar a cabeça, com os cílios pesados de gelo. Ela pensou ter visto uma figura emergindo da neve, alto e envolto em peles grossas, conduzindo uma rena pelas costas. Era real ou apenas sua mente moribunda evocando esperança? Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ela tentou para levantar a mão, mas ela caiu de volta na neve. A figura se aproximou. A tempestade uivava mais alto, e Ana, coração batia descontroladamente, preso entre a morte e a tênue promessa de salvação. Então uma sombra caiu sobre seu corpo, bloqueando o vento. Muito antes da tempestade, antes que a traição congelasse seu coração. Mais dura que o gelo da Sibéria, Ana viveu uma vida de esperanças silenciosas. Ela estava, com apenas 26 anos, uma jovem da pequena cidade de Yakutsk, onde os invernos se estendiam infinitamente e os verões eram curtos demais para dissipar a solidão. Ela tinha sido professora, paciente e gentil, guiando as crianças através de suas primeiras palavras e números. Seu riso já encheu uma sala de aula, suave e quente como luz do sol através das janelas embaçadas. Ela não era rica. Ela nunca usava roupas finas ou joias, mas carregava, com a dignidade de uma mulher que sabia amar. Seus alunos adoravam ela, muitas vezes deixando flores silvestres em sua mesa na primavera. Os vizinhos a respeitavam por sua modéstia e gentileza. Mas em seu coração, Ana ansiava por algo mais, uma família, um marido que ela a estimava, crianças que a chamariam de mãe.
Quando Sergei entrou em sua vida, ele parecia uma resposta às suas orações. Ele era alto, confiante e charmoso. Um homem que falava de sonhos além do congelado. Teva. Ele prometeu a ela aventura, segurança, acima de tudo, amor eterno. Ania acreditou nele com a fé de uma mulher que nunca foi ensinada a duvidar. O casamento deles foi pequeno, mas alegre, comemorado com risos, canções tradicionais e o calor dos amigos reunidos em uma casa de madeira. Contra o frio. Mas o casamento não era o conto de fadas que Ania havia imaginado. Primeiro, Sergei foi gentil. Ele beijou sua testa antes de sair para o trabalho, segurou sua mão durante as caminhadas e sussurrou promessas à noite. Mas, lentamente, rachaduras apareceram. Ele ficou inquieto, frustrado, pela vida simples que Ana prezava. Ele queria riqueza, status, poder. Para ele, ensinar crianças e viver em uma casa modesta parecia que correntes o puxavam para baixo. Ania tentou de tudo para se segurar. O amor deles juntos. Ela cozinhava suas refeições favoritas, costurava suas roupas e ouvia suas reclamações intermináveis. Quando descobriu que estava grávida, pensou que isso salvaria o casamento deles. Imaginou a alegria de Sergei, seus braços, levantando-a em comemoração, seus lábios pressionados contra sua barriga inchada. Em vez disso, seus olhos escureceram com decepção. Mal conseguimos nos alimentar, murmurou ele, virando-se. Uma criança só vai nos amarrar. Palavras a cortaram mais fundo do que uma faca. Mas ela engoliu as lágrimas e se forçou a sorrir, sussurrando para o bebê. Dentro dela, você é desejada. Você é amada. Apesar de tudo, Ana se agarrou à esperança. Ela acreditava na paciência, no sacrifício, na força silenciosa das mulheres que suportam tempestades por amor. Família. No entanto, ela nunca suspeitou que a verdadeira tempestade já estivesse se formando dentro de sua casa. Ela nunca viu a maneira como Sergei. Olhos vagaram. Ela nunca imaginou que sua melhor amiga Arena estava plantando veneno em seu coração, fingindo conforto enquanto roubava secretamente. E agora, enquanto Snow enterrava a terra e seu corpo doía com a traição, todos aqueles memórias pressionadas contra seu peito como cacos de vidro. Mas a pergunta queimava em sua alma. Ela era realmente tão fraca e impotentes como acreditavam? Ou será que esse sofrimento despertaria uma força que nenhuma tempestade poderia destruir? A terra de Yakusha era de tirar o fôlego e implacável. Montanhas erguiam-se como gigantes congelados, seus picos escondidos sob nuvens pesadas. Vales sem fim se estendiam pela tundra, onde renas se moviam como um mar vivo. Seus chifres balançavam enquanto caminhavam pela neve. Este não era apenas o lugar. Era um mundo onde a sobrevivência dependia de força, confiança e comunidade. Durante gerações, os Yakut, os nômades viveram aqui com seus rebanhos de renas, movendo-se com as estações, guiados pela sabedoria ancestral transmitida dos mais velhos às crianças. Suas vidas foram difíceis, mas eles estavam unidos pela lealdade, respeito e um relacionamento inquebrável. Vínculo com a natureza. No inverno, eles construíam tendas resistentes de pele de rena, aquecidas por fogueiras que crepitavam contra a tempestade. Eles compartilhavam comida, cantavam canções para combater o desespero e tratavam uns aos outros como família. Foi nesta comunidade que Ana esperava encontrar abrigo durante sua gravidez. Sarge sugeriu que se mudassem para lá por um tempo, alegando que isso lhes daria uma chance de descansar antes, construindo um futuro em algum lugar maior. Na verdade, ele tinha os olhos em algo muito mais sombrio. A riqueza escondida nos rebanhos. A oportunidade de lucrar com o que não era seu. Mas Ana, ingênua e confiante, acreditou nele. Na noite da traição, a aldeia estava cheia de festa. Os nômades tinham, reunidos em volta de uma grande fogueira, seus tambores ecoando pelo vale, suas vozes se elevando em cânticos antigos. As crianças dançavam ao redor das chamas enquanto os mais velhos contavam histórias sobre os espíritos que guardavam as montanhas. Até as renas pareciam inquietos,
seus cascos batendo como um trovão distante. Ana estava parada em silêncio na beira da reunião, com as mãos apoiadas na barriga. Ela se sentia estranha, incerta, mas também confortada pelo calor da comunidade. As mulheres sorriram para ela, oferecendo comida e bênçãos para seu filho ainda não nascido. Por um breve momento, ela se permitiu sonhar em pertencer, em criar seu bebê em um lugar onde o amor fosse simples e lealdade significava tudo. Mas sob a superfície da alegria, havia inquietação. O ar parecia mais pesado naquela noite. A neve nas encostas das montanhas acima parecia instável, como se estivesse esperando por um erro. Som para entrar em colapso. Os anciãos trocaram olhares preocupados, sussurrando avisos de uma avalanche. O animal também sentiu. As renas se amontoaram, seus gritos carregados de um tom sinistro de medo. Serguei, no entanto, ignorou tudo. Ele riu alto, bebendo com Arena ao seu lado, seus sussurros disfarçados de carinho pelo encontro. Enquanto Ana tentava manter a dignidade, a distância do marido se tornava mais evidente. A mão de Arena demorou muito tempo em seu braço, seu sorriso muito brilhante, sua presença muito próxima. Alguns. Os aldeões notaram, mas não disseram nada. Relutante em interferir no casamento de outra pessoa, Ana sentiu a dor de vergonha, com o coração batendo forte ao perceber que algo estava escapando de seu controle. Ela rezou para que a terra permanecesse imóvel, para que a tempestade não caísse, para que seu casamento pudesse ser salvo. No entanto, à medida que o fogo queimava mais forte, o mesmo acontecia. As sombras da traição. E bem acima da montanha, um aviso baixo e estrondoso soou sobre o desastre que estava por vir. Serguei. Já foi o homem que Ania acreditava que a levaria pela vida. Mas por trás do charme e dos ombros largos havia um coração que esfriava a cada ano. Para ele, o amor não era um voto sagrado. Era uma transação. E em seus olhos, Ana perdeu seu valor no momento em que se tornou vulnerável, no momento em que sua barriga ficou pesada com uma nova vida. A celebração, enquanto os moradores riam e cantavam, Serguei se destacou, seus olhos brilhando, não com orgulho, mas com cálculo. Ele estava observando os rebanhos de renas por semanas, ouvindo aos sussurros sobre quanto valiam. 10.000 renas significavam uma fortuna. Carne, peles, chifres, tudo o que ele podia vender para comerciantes distantes. Ele viu, não a beleza da tradição, mas a chance de escapar da pobreza a qualquer custo. Arena estava ao lado dele, seu casaco de pele, casaco roçando na manga dele, sua voz baixa e doce como mel, escondendo o veneno. Ela tinha sido a pessoa mais próxima de Ana. Amiga desde a infância, compartilhando segredos, risadas e até sonhos de casamento e família. Mas em algum momento do caminho, o ciúme criou raízes. Ela invejava o coração gentil de Ana, o respeito que ela conquistou sem esforço, acima de tudo, o vínculo. Ela uma vez compartilhou com Serguei. Arena sabia como desempenhar bem seu papel. Ana continuou sendo a amiga carinhosa que sempre perguntava sobre o bebê, que oferecia chá quente e palavras gentis. Mas, por trás, portas fechadas, seus sussurros eram venenosos. Ania é muito frágil, disse ela a Serguei. Ela vai te derrubar. Você merece uma mulher forte o suficiente para corresponder à sua ambição. Serguei ouviu, seu orgulho. Inchaço. Quanto mais Arena alimentava seu ego, mais ele se afastava de sua esposa. Seus encontros secretos se tornaram mais ousados, seus toca por mais tempo, até que até mesmo os aldeões começaram a notar a traição tácita. No entanto, ninguém ousou confrontá-los, com medo de quebrar a peça frágil. Ana, embora cega no início, começou a sentir as rachaduras. Ela viu como Serguei não estava mais. Olhou para ela, como sua mão nunca alcançava a dela, como sua voz ficava áspera a cada palavra que ela dizia. Ela disse a si mesma que era o estresse, o peso da sobrevivência, o medo da paternidade. Ela agarrou-se à esperança de que, quando o bebê nascesse, as coisas mudariam. Mas naquela noite, sob o brilho do fogo, a verdade transpareceu.
O braço de Serguei deslizou facilmente em volta da cintura de Arena como se pertencia ali. Arena se inclinou para perto, rindo suavemente, seus olhos brilhando em direção a Ania com cruel satisfação. Serguei, sem vergonha, permitiu que o mundo visse o que estava escondido. O coração de Ania se partiu em silêncio. Ela sentiu-a, os olhos dos aldeões fixos nela, com pena, evitando-a. Suas bochechas queimavam, embora o ar estivesse congelante. Ela queria gritar, para perguntar por quê, mas sua voz ficou presa na garganta. Ela pressionou a mão na barriga, segurando o único amor puro. Ela havia deixado, seu filho ainda não nascido. Enquanto ela permanecia congelada em humilhação, Serguei sussurrou no ouvido de Arena, sem saber. Ana podia ver. Em breve, tudo aqui será nosso. A fogueira ardia alto. Faíscas voando para o céu negro como pequenas estrelas. Tambores batem firmemente, vozes. Levantou-se em canção, e por um momento pareceu que a própria tempestade havia sido esquecida. Mas para Ana, o calor de... As chamas não conseguiam atingir o frio que se espalhava por seu peito. Ela ficou em silêncio na beira da multidão. Sua respiração pesada, seu coração batendo forte com o peso de segredos que não estavam mais escondidos. A risada de Arena cortou. Através da noite, afiada e cruel sob sua doçura. Ela se inclinou para, ao lado de Serguei, sua mão pairando em seu peito como se ela o possuísse. Serguei fez. Não a afastou. Em vez disso, ele sorriu, apertando o braço em volta da cintura dela. Não era mais o segredo. Era apresentação. Eles queriam que todos assistissem. Um silêncio tomou conta dos moradores mais próximos. A conversa cessou. Os olhares se voltaram e sussurros começaram a se espalhar lentamente pela multidão. Alguns desviaram o olhar, envergonhados por Ana. Outros tremeram. Suas cabeças, desaprovando tamanha traição ousada. Mas ninguém se apresentou. Não. Ninguém ousou falar. Ana sentiu os joelhos fraquejarem, a visão turva. A humilhação pressionou-a como um peso físico. Ela pressionou as mãos protetoramente sobre a barriga, como se protegendo seu filho ainda não nascido da vergonha da qual não conseguia escapar. Sua garganta se apertou e as lágrimas queimaram seus olhos. Ela tentou segurá-los, mas um deles escapou, brilhando à luz do fogo antes de congelar contra sua bochecha. O olhar de Arena a encontrou, seus olhos se encontraram. E naquele único olhar, Ana viu a verdade. Não havia vergonha, não havia culpa, nenhum arrependimento, apenas triunfo. Arena sorriu, inclinando a cabeça ligeiramente como se, para dizer, eu tirei tudo de você. A música vacilou. Os tambores diminuíram o ritmo. Os aldeões esperaram, observando. Para Serguei explicar, negar, pelo menos mostrar alguma decência. Mas Serguei apenas ergueu a xícara, em voz alta e zombeteira. Por que eu deveria continuar fingindo? Gritou ele. Não vou desperdiçar minha vida. Acorrentado à fraqueza. Eu mereço mais, e eu encontrei. Suas palavras perfuraram o coração de Ana. Suspiros surgiram de a multidão, alguns de choque, outros de raiva. Alguns anciãos murmuraram sobre desonra, mas ninguém a defendeu. O fogo estalou alto como se a própria terra recuasse diante de sua crueldade. Os lábios de Ana tremeram. Ela queria gritar, lutar, para contar a todos o que ele realmente era. Mas as palavras não saíam. Ela ficou paralisada, com as mãos trêmulas, a vida dentro dela pulsando como se também sentisse o perigo. Serguei levantou a mão de Arena. Mão erguida no ar como um prêmio, seu rosto contorcido de arrogância. Arena se inclinou para ele, sorrindo orgulhosamente, seu olhos nunca deixando-os de Ania. A humilhação foi completa. E então, como se o próprio destino quisesse gravar isso. Momento na eternidade, a montanha acima deu um gemido baixo e estrondoso. O chão tremia sob seus pés. Os aldeões ofegaram, seus olhos disparando em direção às encostas. A neve se moveu, perigosamente, pronto para cair. Mas mesmo com a ameaça de uma avalanche se aproximando, a voz de Serguei soou mais alta do que a tempestade.
Daquela noite em diante, ele declarou: Ana não significa nada para mim. A tempestade voltou com uma vingança que, noite, como se os próprios céus se enfurecessem contra a traição. A fogueira estava fraca, suas brasas lutando contra o vento gelado. Os aldeões correram para proteger suas tendas, para acalmar suas renas inquietas, para se preparar para o que temiam que descessem da montanha. Mas em meio ao caos, o mundo de Ana desabou em silêncio. O sargento. Declaração ainda ecoava em seus ouvidos. Ania não significa nada para mim. Palavras ditas tão alto, tão forte que ninguém podia fingir que não ouvia. Cada sílaba tinha uma faca, cortando-a para todos verem. E agora, enquanto os aldeões se dispersavam, Serguei estava com Arena ao lado. Ao seu lado, suas silhuetas emolduradas pela luz bruxuleante do fogo. Ana cambaleou para a frente, segurando a barriga. Sua voz tremeu enquanto ela implorava: Serguei, por favor, estou carregando seu filho. Não faça isso. Por um momento ela pensou que poderia se virar, que algum resquício de humanidade permanecia. Mas Serguei apenas zombou. Sua respiração uma névoa branca no ar. Aquela criança não passa de uma corrente. Não serei acorrentado pela fraqueza. Arena passou o braço pelo dele, com um sorriso cruel e vitorioso. Vamos, Serguei, deixe-a-se virar sozinha. Ela escolheu esse caminho. O último fio se rompeu dentro do coração de Ania. Ela alcançou. Estendeu a mão trêmula, mas Serguei a afastou como se ela não fosse nada mais do que um fardo. Então, sem olhar mais, ele caminhou em direção à neve rodopiante com Arena agarrada a ele, suas figuras engolidas pela tempestade. O mundo ao redor. Ela girou. Os tambores da celebração silenciaram, deixando apenas o uivo do vento e os gritos de pessoas assustadas. Reina. Ana caiu de joelhos na neve, seu corpo tremendo violentamente. Ela pressionou as duas mãos sobre a barriga inchada, sussurrando entre soluços: Segure firme, minha filha. Segure firme. A parte fria, em sua pele, rastejando através de seus ossos. Cada respiração queimava seus pulmões, cada batimento cardíaco mais fraco que o anterior. Os aldeões evitavam olhar para ela, alguns sussurrando pena, outros se virando com medo de se tornarem parte de sua tragédia. Não. Uma delas estendeu a mão. Ela estava sozinha. A neve subia em redemoinhos, picando seu rosto, cobrindo-a como uma mortalha. A montanha rugiu novamente, mais alto desta vez, enviando um arrepio pelo vale. Mesmo assim, Ana não se moveu. Não tinha mais forças. Suas lágrimas congelaram antes que pudessem cair. Pequenos cristais grudaram em seus cílios. Sua visão ficou turva. Ela viu flashes do seu passado. Sua sala de aula cheia de crianças rindo. O dia do seu casamento. As primeiras promessas de Serguei. Cada lembrança se dissolvia na tempestade, deixando apenas o vazio. Ela tentou se levantar, o aceu. As pernas cederam e ela caiu no chão congelado. A escuridão se aproximou. Pela primeira vez, Ana temeu nunca mais se levantar. Seus lábios se moveram em prece, mas nenhum som saiu. Seu corpo tremeu violentamente, depois ficou assustadoramente imóvel. Acima dela, a montanha emitiu um último rugido estrondoso. A avalanche estava próxima. Quando a neve começou a enterrá-la, o mundo de Ana desapareceu. Branco. A tempestade o uivava como uma fera solta, devorando tudo em seu caminho. Ana jazia imóvel na neve. Sua respiração superficial, seu corpo afundando mais profundamente no chão congelado. O frio cortante a envolveu como um caixão, e sua mente vagou entre momentos de dor e a suave atração do esquecimento. Seus olhos se abriram, não vendo nada além de um branco infinito. A neve caía mais forte, cada peso em flocos pressionando-a ainda mais para baixo. Ela tentou mover a mão, mas seus dedos estavam dormentes, rígidos como madeira entalhada. Seus lábios se separaram, mas apenas o leve sussurro escapou. Serguei. O nome caiu na tempestade, inaudível, esquecido. Ela percebeu então que mesmo que pudesse ouvir, nunca mais voltaria. Ele havia escolhido a arena, escolhido a ganância,
Escolhido. Traição. Ela não era nada para ele. Essa verdade cortava mais fundo do que o gelo que a cercava. Seu corpo tremia enquanto outra contração percorreu lá, aguda e implacável. Ela agarrou a barriga, o pânico surgindo através de seu corpo desvanecendo-se. Força! Agora não, ela implorou a vida interior. Por favor, agora não. Fique com. Mamãe ainda está aqui. Mas sua voz estava fraca, engolida instantaneamente pelo nevasca. A escuridão em sua visão aumentou, ameaçando consumi-la. Ela pensou na sala de aula que um dia amava, das crianças que lhe traziam flores, das risadas que ela acreditava que compartilharia com seu próprio bebê. Os sonhos agora pareciam ilusões cruéis, arrebatadas pelo destino. O estrondo da montanha ecoou novamente, mais alto desta vez. A avalanche estava próxima. O medo apertou seu coração. Mas, estranhamente, não era por ela. Era pelo pequeno batimento cardíaco. Dentro dela, a criança que ainda não tinha visto o mundo. Lágrimas brotaram em seus olhos, congelando antes que pudessem cair. Sua mente divagou. Ela viu o rosto de sua mãe, há muito desaparecido, mas ainda quente na memória, sussurrando: Ania, você é mais forte do que você acredita. Ela queria acreditar, mas o peso da tempestade esmagou cada centelha de força. Ela tinha ido embora. Sua respiração desacelerou. O frio não doía mais. Ele a entorpecia. Atentou, puxando-a para uma paz tranquila. Talvez ela pensasse que seria mais fácil deixar ir, parar de lutar, render-se ao silêncio branco. Mas então um som fraco chegou aos seus ouvidos, diferente do vento uivante. Mais firme que a tempestade. Cascos de rena, batendo na neve, deliberados e próximos. Seus olhos abriu-se bruxuleantemente, com dificuldade para focar. Através do borrão de gelo, ela viu uma sombra se movendo em sua direção. Uma figura alta, envolto em peles grossas, conduzindo uma rena pelas chuvas. A figura avançou contra a nevasca com passos determinados, cada movimento proposital. Os lábios de Ana tremeram. Seria real ou apenas sua mente tecendo conforto antes do fim? Ela tentou levantar a mão, mas ela caiu na neve. A sombra se aproximou. Ela sentiu uma onda repentina de calor, esperança, frágil, mas real, crescendo em seu peito. E pouco antes da escuridão consumi-la, ela viu a figura ajoelhada ao lado dela, forte. Mãos a erguendo da neve. O mundo estava desaparecendo quando Ana sentiu que estava sendo erguida. Seu corpo congelado pressionado contra algo sólido e quente. Braços fortes a envolveram, firmes e seguros, protegendo-a do implacável vento. O leve cheiro de fumaça e couro encheu seus pulmões, rompendo o entorpecimento que quase a consumia. A reivindicou. Pela primeira vez naquela noite, ela não estava sozinha. Espere. Uma voz profunda ecoou pela tempestade. Você está segura agora. Eu te protegi. A visão estava turva, mas ela conseguiu vislumbrar o homem que a carregava. Seu rosto estava parcialmente escondido por um capuz de pele. Sua barba coberta de gelo, seus olhos afiados e firmes contra a nevasca. Ele se movia com a confiança de alguém nascido nesta terra, alguém que sabia lutar contra o frio e vencer. Ao seu lado, a rena o seguiu obedientemente, com seu hálito fumegando no ar. O homem era Dora, o pastor nômade conhecido entre seu povo por sua força silenciosa. Ele estava guiando seus animais de volta para a aldeia quando viu uma forma escura na neve. A princípio, ele pensou que fosse um animal perdido, mas ao se aproximar, viu a mulher desabou, mal conseguindo se agarrar à vida. A visão o abalou. Ninguém sobreviveu muito tempo nessas condições, não sem ajuda. Dora a puxou para mais perto, sentindo a fragilidade do corpo sob o peso da gravidez. Seu maxilar se apertou. Quem a havia deixado ali tinha feito para morrer. Seu povo valorizava a vida, mesmo nos invernos mais rigorosos, e abandonar uma mulher grávida era impensável. Ele a ajustou cuidadosamente nas costas da rena, envolvendo-a em uma capa pesada para protegê-la da tempestade.
A rena bufou e se mexeu, mas Dora afirmou com mão firme. Então, caminhando ao lado deles, ele começou a longa jornada de volta à segurança de sua tenda. Ana se mexeu fracamente, seus lábios em movimento. Por favor, minha filha. Sua voz era fraca, quase perdida no vento. Wise. Dora se aproximou. Seu filho viverá, disse ele com firmeza. Vocês dois viverão. As palavras eram como fogo em suas veias congeladas. Ela fechou os olhos novamente, agarrando-se ao som da promessa dele. A jornada foi brutal. A neve acumulava-se em grandes quantidades. O vento os rasgava com garras selvagens. E o rugido distante da montanha ameaçava um desastre a qualquer momento. Mas Doran seguiu em frente, passo a passo. Sua determinação inabalável. Ele conhecia o caminho, sabia onde a neve era fina, onde o gelo poderia quebrar. Cada instinto, cada lição de seus ancestrais o guiou enquanto ele carregava a mulher frágil e seu filho ainda não nascido. Através da tempestade. Finalmente, o brilho da luz do fogo apareceu através da névoa branca. Sua tenda permaneceu firme contra o vento, fumaça subindo do fogo lá dentro. O alívio encheu seu peito enquanto ele abriu a aba e guiou a rena para dentro do cercado protegido. Ele colocou Ana delicadamente em uma cama de peles perto. O fogo, seu rosto pálido tremeluzindo na luz quente. Pela primeira vez desde que a tempestade começou, seus lábios tremeram em algo semelhante à paz. E enquanto Dora se ajoelhava ao lado dela, observando seu peito. Levante-se lentamente com a respiração, jurou ele em silêncio. Quem a havia abandonado um dia responderia por esse calor. Essa foi a primeira coisa que Ania sentiu ao abrir os olhos novamente. Não a ardência da tempestade, mas uma sensação suave. Calor que a envolvia como um abraço. Uma fogueira crepitava perto. Sua brilho laranja lançando uma luz suave sobre a tenda. As peles grossas sob ela amorteciam seu corpo dolorido. E o gosto amargo da neve desapareceu de seus lábios. Por um momento, ela se perguntou se estava sonhando. Então ela ouviu o som baixo. Som de zumbido. Virando a cabeça fracamente, ela viu Dora agachado perto do fogo, mexendo uma panela que enchia o ar, com o aroma de ervas e caldo. Seus ombros largos estavam relaxados, seus movimentos firmes, mas seus olhos piscaram. Em direção a ela no instante em que sentiu que ela estava acordada. Você está viva, disse ele simplesmente, com a voz calma, mas firme. Eu não tinha certeza. Você conseguiria. Ania tentou falar, mas sua garganta estava inflamada. Dora rapidamente despejou água em um copo de madeira. Ajudou-a a assentar-se o suficiente para beber. O líquido era fresco, reconfortante, e ela conseguiu sussurrar baixinho. Meu bebê, ele. Colocou a mão perto da barriga, sem tocar, mas perto o suficiente para sentir o leve movimento sob as peles. Ainda. Forte. Ele a tranquilizou. Seu filho é um lutador como você. Lágrimas brotaram em os olhos de Ana. Por horas, talvez dias, ela acreditou que ela e seu filho ainda não nascido seriam engolidos pela neve. Agora, contra todas as probabilidades, eles sobreviveram. Obrigada, ela sussurrou, com a voz embargada. Dora balançou a cabeça. Graças aos espíritos. Eles me levaram até você. Mas em seus olhos, havia. Era algo mais do que um dever, algo que dizia que ele não poderia ter passado por ela, mesmo que o mundo exigisse. Ele entregou-lhe uma tigela de caldo fumegante. O calor invadiu suas mãos enquanto ela o segurava, tremendo. Ela bebeu lentamente. Sabor simples, mas curativo. A cada gole, a vida retornava aos seus membros, a cor ao seu. Bochechas, força em sua voz. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Dora manteve o fogo aceso. Viva e acrescentou mais peles ao redor dela. Ele a verificava com frequência, garantindo que ela estivesse aquecida, alimentada e segura. Embora suas palavras eram poucas, cada ação falava mais alto do que as promessas vazias de Sergei jamais haviam falado. Pela primeira vez em meses, Ana se sentiu vista não como um fardo, mas como alguém que valia a pena salvar. Ainda assim, as sombras da traição
Permaneceu. Quando ela fechou os olhos, viu o sorriso irônico de Sergei, o triunfo de Arena, a humilhação daquela noite. As lembranças a cortavam profundamente, mas a cada momento o desespero a ameaçava. Ela sentia o calor do fogo e a presença constante de Dorne ao seu lado. Uma frágil esperança cintilou em seu coração, recusando-se a se extinguir. Lá fora, a montanha gemeu novamente. Um lembrete sombrio de que o perigo não havia desaparecido. A avalanche ainda ameaçava a aldeia e as 10.000 renas no vale. A sobrevivência de todos era incerta. No entanto, ali, neste pequeno círculo de calor, Ana percebeu algo poderoso. Ela não havia morrido. Ela havia sido dada uma segunda chance. E enquanto ela se deitava contra as pelhas, ouvindo a tempestade diminuir um pouco, Ana sentiu-a. A primeira centelha de força retornando. Uma força que logo mudaria tudo. A tempestade não cessou. Mesmo enquanto Ana recuperava fragmentos de sua força dentro da tenda de Dora, a própria terra parecia inquieta, resmungando. Sob camadas de neve. Todas as noites o vento gritava contra as montanhas, sacudindo as tendas, fazendo até mesmo os pastores mais fortes olham para as encostas com inquietação. Algo vasto e implacável os aguardava acima. Dora ouviu atentamente a terra. Ele era um homem que cresceu com os ritmos da natureza e podia sentir quando equilíbrio havia mudado. A camada de neve na montanha era instável, em camadas e pesada. Um tremor, uma rachadura, um estrondo. O som poderia desencadear uma avalanche grande o suficiente para enterrar tudo em seu caminho. Os rebanhos, as tendas, até mesmo as vidas de cada homem, mulher e criança do vale. Os aldeões também sentiram isso. Eles trouxeram suas renas para mais perto. Juntos, suas vozes mais baixas do que o normal, suas risadas silenciadas. As crianças estavam instruídos a não vagar. Cães latiam nervosamente durante a noite, e os anciãos sussurravam orações aos espíritos. No entanto, apesar do perigo iminente, a vida continuou. Eles não tinham escolha. A sobrevivência exigia trabalho, e o trabalho exigia coragem. Ana sentou-se perto do fogo, ouvindo os avisos em voz baixa. O corpo ainda estava fraco, mas sua mente se aguçava a cada hora que passava. Ela olhou para Dora, viu a preocupação silenciosa, gravado em suas feições enquanto ele verificava o céu e estudava as encostas. Ele carregava o peso da responsabilidade não só para ela, mas para todo o seu povo. É realmente tão ruim assim? Ela perguntou a noite, com a voz calma. Dora encontrou seu olhar, firme e inabalável. Sim, a montanha está inquieta. Se ela cair, teremos pouco tempo. O pensamento lhe causou um arrepio, pois nenhum fogo poderia. Quente. Ela envolveu a barriga com os braços protetoramente, sentindo os pequenos movimentos do bebê lá dentro. Quanto a ela, poderia ter se rendido ao desespero, mas por seu filho, ela sabia que não conseguiria. Ainda assim, sombras a assombravam. Ela se lembrava da voz de Sergei, alta e cruel, e do sorriso irônico de Arena sob o fogo. Luz. Eles ainda estavam na aldeia, fingindo lealdade ao povo enquanto secretamente alimentavam sua própria ganância. Ou tinham. Eles já tinham planejado a fuga, deixando os outros sozinhos para enfrentar a avalanche. Ania apertou o maxilar. Tanto faz. Seu plano. Ela sabia que sua traição não havia terminado. Naquela noite, enquanto a tempestade silenciou brevemente, o som veio, profundo, oco, aterrorizante. A montanha rugiu. Como uma fera viva, um estrondo estrondoso que abalou o vale. O chão tremeu. A neve deslizou pelas encostas, lençóis, embora ainda não a avalanche completa. As pessoas saíram correndo de suas tendas, com tochas erguidas, gritando. Avisos. A rena berrou, batendo os cascos e puxando as amarras. Pressentindo o desastre, Ana agarrou Dorne. Braço, com os olhos arregalados de medo. Ele a acalmou com um único olhar, calmo, mas resoluto. Este é apenas o começo, disse ele. A montanha não nos perdoará. Devemos estar prontos. Naquele momento, cercados pela
Ana compreendeu os gritos assustados dos aldeões e do rebanho inquieto. A sobrevivência exigiria mais do que força. Exigiria unidade, coragem e verdade. E no fundo do seu coração, ela temia que as mentiras de Serguei destruíssem todos eles. Antes que a avalanche pudesse acontecer. Os dias que se seguiram foram tensos, cada nascer do sol trazendo um novo pavor. Os moradores se moviam com cautela, mantendo suas renas por perto, preparando-se para o pior. Ana permaneceu na tenda de Dora, seu corpo se recuperando, mas seu espírito inquieto. Ela havia começado a confiar no ritmo constante de sua presença, a força silenciosa que a envolvia como um escudo invisível. Pela primeira vez desde, com a traição de Serguei, ela se sentiu quase segura. Mas a segurança nunca durava muito. Era, durante uma rara tempestade quando ele retornou. Serguei. Seu corpo alto emergiu da cortina de neve. Arena agarrada. Ao seu lado, seus rostos pálidos, mas orgulhosos. Os aldeões se viraram imediatamente, seus olhos estreitando-se, sussurros subindo como faíscas de madeira seca. Ninguém havia esquecido o espetáculo que Serguei fez. A maneira como ele tinha humilhou sua esposa grávida diante da luz do fogo. Seu súbito reaparecimento pareceu menos como redenção e mais como uma sombra caindo sobre a frágil calma. O coração de Ana deu um pulo doloroso. Ela se sentou enquanto Serguei avançava pelo círculo de tendas, seus olhos examinando até que pousou sobre ela. Por um breve momento, ele usou a máscara de um marido, a preocupação estampada em seu rosto, seus braços, abrindo-se como se fosse abraçar. Ania, ele chamou, alto o suficiente para todos ouvirem. Meu amor, eu estava procurando por você. Pensei que tivesse te perdido na tempestade. Graças a Deus você está vivo. A audácia de suas palavras fizeram seu estômago revirar. Ela o encarou, incapaz de se mover. Sua mente brilhava com memórias dele caminhando longe. O sorriso irônico de Arena, o vazio frio da traição. Doran deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Ana e Serguei. Sua voz era firme mesmo. Ela sobreviveu porque foi encontrada, não porque você se importava. Uma onda de murmúrios percorreu os aldeões. Serguei. O maxilar se contraiu, mas ele forçou um sorriso. A máscara de charme escorregou apenas um pouco. Você entendeu errado. Eu estava confuso naquela noite. A tempestade estava forte. Cometi erros, mas estou aqui agora para cuidar da minha esposa e do meu filho. Arena agarrou o braço dele, seus olhos disparando nervosamente para a multidão. Ela foi menos convincente, seu sorriso substituído por um doçura forçada. Sim, Ana, você sabe o quanto eu gosto de você. Nós estávamos apenas tentando manter o rebanho seguro. Foi por isso que partimos. Por favor, nos perdoe. Os aldeões trocaram olhares duvidosos. Alguns cruzaram os braços. Outros balançaram a cabeça. Eles não eram tolos. Eles já tinham visto traição suficiente em suas vidas para reconhecer seu fedor. Mesmo assim, ninguém falou abertamente contra Serguei. Ainda não. Ana. Os lábios tremeram, mas antes que ela pudesse responder, Doran disse firmemente. Ela não lhe deve nada. Você a deixou para morrer. A tensão cortou o ar como uma lâmina. O sorriso de Serguei vacilou, seus olhos brilhando de raiva. Ele queria chicotear. Para. Fora. Mas havia muitos olhares sobre ele. Então, em vez disso, ele curvou a cabeça levemente, desempenhando o papel de um marido humilde. Mas, ao se endireitar, seu olhar se voltou para os rebanhos no vale, brilhando com algo mais sombrio que o amor. Ana percebeu com um arrepio que Serguei não havia retornado para buscá-la. Ele havia retornado para as renas. Na manhã seguinte ao retorno de Serguei, a aldeia estava mais fria. Embora a tempestade lá fora havia diminuído, Ana estava sentada perto do fogo na tenda de Dorne, com as mãos cruzadas protetoramente sobre a barriga. Ela não dormia, assombrado pela visão do sorriso falso de Serguei e do brilho perigoso em seus olhos. Mas pior do que o retorno de Serguei foi a mulher ao seu lado, Arena. Arena entrou na tenda.
sem perguntar, suas botas esmagando suavemente contra as peles. Ela carregava uma tigela de madeira com sopa, o vapor subindo. O ar. Seu rosto exibia uma expressão de gentileza, mas seus olhos revelavam um brilho de triunfo. Ania, disse ela, docemente, com a voz transbordando de preocupação ensaiada. Trouxe algo quente para você. Você deve estar tão fraca. Depois de tudo. Ela se ajoelhou ao lado dela, segurando a tigela como se fosse uma amiga leal. Ana hesitou. Memórias de infância, risos, segredos, promessas de amizade para toda a vida, guerreavam contra a amarga verdade. Isso foi. A mesma mulher que sorriu quando Serguei a abandonou, que sussurrou veneno em seu ouvido, para tirar comida de sua mão. Senti vontade de engolir a própria traição. Não preciso de nada de você, disse Ana. Suavemente, mas com firmeza. O sorriso de Arena congelou por um momento, mas ela se recuperou rapidamente. Ela colocou o touro ao lado de Ana mesmo assim. Não seja teimosa. Você está carregando o filho de Serguei. Você precisa ficar forte. Suas palavras eram gentis, mas carregavam um lembrete cruel. O filho de Serguei. Como se quisesse carimbar a posse onde o amor havia falhado. Dora entrou então, sua figura larga preenchendo a porta. Seus olhos. Olhou para Arena com os olhos semicerrados, percebendo a verdade por trás da máscara. Ela já tem cuidado suficiente aqui, disse ele, categoricamente. Pode ir embora. Arena se levantou lentamente, tirando as peles do casaco. Seu sorriso não vacilou, mas sua voz ficou mais áspera. Você acha? Você pode protegê-la para sempre. Ela pertence ao marido. Serguei decidirá o que acontece com ela, não você. As palavras. Doeu, mas o coração de Ana endureceu. Pertencimento. Era isso que Arena sempre quis. Tomar, reivindicar, possuir. O que não era dela. E agora ela se agarrava a Serguei como prova de que havia vencido. Mais tarde, quando Arena saiu da tenda, ela parou na porta, com a voz baixa o suficiente para que apenas Ana ouvisse. Você deveria estar grata, Ania. Se não fosse por mim, Serguei já teria ido embora há muito tempo. Dei a ele um motivo para ficar. O veneno em seu sussurro fez o sangue de Ana gelar. Ela queria gritar, bater, jogar a tigela de sopa para sua falsa amiga. Mas ela permaneceu em silêncio, com a mão pressionada contra a barriga, lembrando-se de que não estava mais apenas lutando por sua dignidade. Ela estava lutando pelo futuro de seu filho. Quando a aba fechou, atrás da Arena, Dora colocou outra tora na fogueira. As palavras dela não significam nada. Ele disse calmamente, com os olhos fixos nos de Ania. Mas eles revelam tudo. Fiquem atentos. Eles ainda não acabaram com suas mentiras. Ana assentiu, com o coração disparado. Ela sabia agora mais do que nunca que o retorno de Serguei e Arena trazia um perigo que ia além da traição. Enquanto as chamas crepitavam, ela percebeu que a gentileza deles era apenas um disfarce, que logo seria desfeito. A tempestade lá fora se acalmou por um tempo. Breve momento, mas dentro da aldeia, uma nova tempestade se formava, silenciosa, perigosa e feita de mentiras. Ana a pressentiu. No momento em que Serguei retornou. Seu sorriso era muito polido, suas palavras muito ensaiadas e sua repentina preocupação soava falso em todos os ouvidos. Ela o conhecia melhor do que ninguém. Ele não tinha vindo de volta para ela ou para o filho que ainda não havia nascido. Ele havia voltado com um plano. Era tarde da noite quando a verdade veio à tona. Dora tinha saído para verificar os currais das renas, garantindo que os animais permanecessem calmos enquanto a montanha rugia acima deles. Ana estava descansando lá dentro, com o fogo crepitando baixo, quando ouviu vozes do lado de fora da tenda. Ela as reconheceu. Instantaneamente. Serguei e Arena. Ela congelou, esforçando-se para ouvir. 10.000 renas. Serguei sussurrou, seu tom afiado pela ganância. Você tem noção do quanto isso vale, Arena? Carne, peles, chifres, tudo. Disso poderia nos tornar ricos muito além deste deserto congelado. Os comerciantes do sul pagarão fortunas.
A risada de Arena foi macio e venenoso. E quanto a Ania? Ela vai te expor se você não tomar cuidado. Os aldeões já duvidam. Você. A voz de Serguei endureceu. Ana não significa nada. Ela é fraca. Sempre foi. Convencerei os aldeões de que voltei por ela. Farei o papel do marido enlutado. E quando chegar a hora, pegaremos o que quisermos. Ninguém nos impedirá. O peito de Ana apertou. Sua respiração. Superficial. Seus piores medos eram verdadeiros. Serguei a abandonara uma vez pelos braços de Arena, e agora ele havia retornado. Não por culpa, mas por ambição. Seu coração era mais frio que o inverno siberiano, e sua ganância não tinha limites. O tom de Arena mudou, astuto e persuasivo. Mas Dora está no seu caminho. Ele a protege. O povo confia nele. Se ele te expor, eles se voltarão contra nós. Serguei cuspiu na neve. Então nós faremos. Ele, o vilão, sussurrará que ele cobiça minha esposa, que busca tomar meu lugar. Quando alguém perceber a verdade, será tarde demais. O estômago de Ana revirou. Raiva e tristeza se retorceram, juntos dentro dela. Mas ela permaneceu em silêncio, agarrada às sombras da tenda. Se soubessem que ela tinha ouvido, sua vida e a de seu filho estariam em perigo ainda maior. Os passos desapareceram na tempestade, deixando apenas o silêncio. Ana apertou as mãos contra a barriga, o corpo tremendo. A traição não era mais privado. Era um perigo para toda a aldeia. Os rebanhos, pessoas, as tradições de gerações estavam todas em jogo. O plano de Serguei não iria apenas destruí-la. Iria destruir tudo. Quando Dora voltou, tirando a neve dos ombros, encontrou-a pálida e abalada. Ela lhe disse, tudo com a voz trêmula, cada palavra cortando o ar como uma lâmina. Sua expressão endureceu, seu maxilar se apertou. Com fúria. Eles não tomarão o que pertence ao meu povo, jurou. E não vão machucar você de novo. Ana agarrou sua mão, seu coração batendo forte de medo e esperança. Ela sabia agora que a luta pela frente não seria apenas por sobrevivência, mas pela verdade. E naquele momento, uma faísca se acendeu. Ela não seria mais apenas a esposa abandonada. Ela se tornaria a voz que os expôs. Amanhã chegou com uma expressão pálida e fraca. Sol, lançando luz prateada sobre a neve. Os aldeões se reuniram perto do centro do acampamento, seus rostos cansados de noite sem dormir, com os olhos voltados para a montanha que rugia acima deles. O medo pairava pesado no ar, mas suspeita. Sussurros sobre o retorno repentino de Serguei se espalharam, serpenteando por todas as tendas como fumaça. Ana ficou na beira do círculo, seu corpo tremendo. Não de frio, mas da tempestade dentro de seu coração. Durante dias ela ficou em silêncio, sua vergonha a mantendo nas sombras. Mas agora ela carregava mais do que humilhação. Ela carregava a verdade. As mentiras de Serguei ameaçavam não só ela, mas a vida de todos ali. E se ela ficasse quieta, a avalanche lá fora não seria o único desastre. Dora estava ao lado dela, firme como uma montanha. Sua presença era uma âncora, mas a decisão de falar era só dela. Ela colocou a mão na barriga, sentindo o pequeno chute da vida por dentro, e respirou fundo, o que fez seu peito tremer. Eu tenho algo a dizer, ela gritou, sua voz mais alta do que ela pensava ser possível. Cabeças se viraram, conversas silenciadas. Pela primeira vez. Naquela época, todos os olhares estavam voltados para ela, não com pena, mas com expectativa. O rosto de Serguei escureceu. Ele deu um passo à frente, seu sorriso forçado. Ana, meu amor, não precisa. Não me chame assim, ela interrompeu. Sua voz firme agora. As palavras pairavam no ar congelado, afiadas como vidro. Você me abandonou na tempestade. Você me deixou para morrer com seu filho dentro de mim. E agora você está aqui fingindo que voltou para mim. Isso é mentira. Suspiros percorreram os aldeões. Arena enrijeceu-se ao lado de Serguei, sua falsa
doçura se transformando em alarme. Serguei tentou rir, mas soou falso. Ela está confusa. A tempestade, o frio. Isso afetou a mente dela. Não, disse Ana com firmeza, desta vez mais alto. Eu ouvi você. Ouvi seu plano. Você não se importa comigo. Você não se importa com esta vila. Você só se importa com as renas, com os riqueza que vocês acham que podem roubar. Vocês planejam vendê-la e fugir. A multidão irrompeu em murmúrios. Alguns encararam Serguei. Outros olharam para os mais velhos. O ar ficou mais pesado com a tensão. A máscara de Serguei finalmente caiu. Seus olhos ardiam de fúria, seu maxilar cerrado. Ela mente. Dora a envenenou contra mim. Ele cobiça. Ela. Ele quer roubá-la de mim. Os aldeões se entreolharam, incertos. Dora deu um passo à frente. Seu voz calma, mas autoritária. Se eu não a tivesse encontrado, ela estaria morta. Perguntem-se. Que marido abandona a sua esposa grávida na neve? Que amigo sorri enquanto ela desmaia? Seu olhar se voltou para a arena, cujo rosto estava vermelho. Carmesim. A verdade pesava sobre o povo. Eles tinham visto a arrogância de Serguei, a falta de vergonha de Arena. Agora, ao ouvir as palavras de Ana, a dúvida se transformou em crença. Ana ergueu o queixo, os olhos brilhando com lágrimas que ela se recusou a derramar. Eu não sou fraco. Posso ter ficado em silêncio antes, mas não mais. Eu vou. Não deixe que suas mentiras nos destruam. E quando os murmúrios dos aldeões se transformaram em vozes raivosas contra Serguei, Ana percebeu que ela finalmente recuperou sua voz. Com ela, seu poder. O ar ficou carregado de tensão após as palavras de Ana. Serguei. A máscara caiu e os aldeões não se deixaram mais enganar pelas doces mentiras de Arena. A raiva ecoou em suas vozes. Mas, antes que o julgamento pudesse cair, a montanha decidiu seu próprio veredito. Um som rasgou o vale, profundo, estrondoso, sobrenatural. Era como se o próprio céu se abrisse. O chão tremeu, derrubando. Pessoas de joelhos. Crianças gritavam. Renas mugiam. Cães latiam descontroladamente. Todas as cabeças se voltaram para o encostas acima, onde uma parede branca rugia com uma velocidade assustadora. A avalanche! Alguém gritou. Pânico! Explodiu pelo acampamento. Os aldeões correram para soltar as renas, agarrar as crianças e fugir para terrenos mais altos. A neve caía como uma fera, devorando árvores, esmagando pedras e engolindo tudo em seu caminho. Ar cheio de pó sufocante, ofuscante e sufocante. Ana agarrou a barriga, paralisada de terror. Seu corpo! Gritou para ela correr, mas suas pernas não se moviam. A visão era avassaladora, o som ensurdecedor. Tudo o que ela conseguia pensar era no filho que ainda não havia nascido, preso dentro do seu corpo, enquanto a morte se aproximava. Dora agarrou seu braço. Venha, ele gritou, sua voz cortando o caos. Ele a puxou para si. Pés, guiando-a em direção à borda do acampamento, onde a terra se elevava ligeiramente. Seu aperto era forte, seus passos seguros, mas a avalanche foi mais rápida. Atrás deles, barracas desabaram sob o peso da neve. Os aldeões gritavam enquanto tropeçavam nos montes de neve que subiam mais a cada segundo. Um grupo de homens tentou liderar o grupo. Rebanho para longe. Mas muitos animais entraram em pânico, seus chifres se chocando enquanto corriam às cegas. Arena gritou, tropeçando enquanto Serguei arrastou-a pelo braço. Ele parecia menos o homem salvando sua amante e mais um ladrão agarrando algo roubado. Tesouro. Seus olhos não se voltaram para os aldeões necessitados, mas para o rebanho, calculando quanto ele ainda poderia. Pegue. Mesmo em meio a um desastre, a ganância queimava mais forte que o medo. A neve rugia. Mais perto, o som ensurdecedor como tambores de guerra. Dora empurrou Ana para frente, protegendo-a com seu próprio corpo. Ela tropeçou, caindo de joelhos, mas ele a levantou novamente, recusando-se a deixá-la ser enterrado. Mais um passo, Ania. Não pare, ele insistiu. De repente, ouviu-se o choro de uma criança.
perfurou a tempestade de barulho. Um garotinho havia caído, preso sob um mastro quebrado, seus bracinhos se agitando. Sua mãe gritou, mas não conseguiu alcançá-lo. Sem hesitar, Ana se desvencilhou das mãos de Dorne. Seu corpo se moveu diante dela. Mente poderia pará-lo. Ela esperou através da neve, suas mãos agarrando o tecido congelado. A dor queimava através dela. Barriga. Mas ela puxou com toda a sua força, libertando o menino no momento em que a avalanche atingiu a borda do acampamento. Doran agarrou os dois, puxando-os em costa acima, enquanto a onda de neve engolia tudo atrás deles. Eles desabou em uma crista, ofegando por ar coberto de branco. O acampamento abaixo estava quase desaparecido, enterrado sob toneladas de gelo e neve. Os gritos dos sobreviventes se misturaram com o silêncio daqueles que nunca mais se levantariam. Enquanto Ana segurava o menino soluçando contra o peito, ela percebeu que esta avalanche não só tinha destruído a aldeia, como também tinha destruído toda a última ilusão de segurança. A avalanche deixou para trás um silêncio tão pesado que pressionava o peito. O outrora animado. O acampamento estava soterrado sob montanhas de neve, madeira quebrada e vidas destruídas. A fumaça das fogueiras destruídas subia fracamente no céu cinzento, e os gritos dos sobreviventes ecoaram como fantasmas pelo vale. O que tinha sido um lar para centenas de pessoas e milhares de renas, era agora um cemitério. Ana sentou-se no cume, com o corpo tremendo. Menino resgatado agarrado ao seu lado, seu coração batia forte de terror. Descrença. Ela estava viva. Seu bebê estava vivo. Mas lá embaixo, muitos se foram. Ela virou a cabeça e viu Dora em pé, seus olhos examinando a destruição com determinação sombria. Não podemos ficar aqui, disse ele, com a voz áspera, mas firme. A neve vai se mover novamente. Aqueles que sobreviveram devem se mover agora. Espalhou-se rapidamente. Os aldeões subiram a serra tropeçando, carregando crianças, apoiando os feridos, com os rostos pálidos de choque. Alguns levavam renas que haviam se libertado. Outros carregavam apenas o que conseguiam agarrar em pânico. Eles se reuniram em torno de Dora instintivamente. Sua confiança nele é clara. Em tempos de desastre, a verdade. Os líderes se levantaram, e era para ele que eles olhavam agora. Ana se forçou a ficar de pé, segurando a mão do menino. "O que posso fazer?" perguntou ela, com a voz fraca, mas determinada. O olhar de Dora amoleceu por um momento, depois endureceu novamente com urgência. "Ajudem as mulheres e as crianças. Mantenham-nas em movimento. Não olhem." De volta. Juntos, eles começaram a dolorosa marcha para longe do acampamento destruído. A neve era profunda, cada passo exaustivo. Mas o medo alimentou suas forças. Atrás deles, a montanha rugiu novamente, um lembrete de que a morte ainda pairava. Acima, enquanto se moviam, Ana viu Sergei e Arena entre os sobreviventes. Sergei arrastou um fardo de suprimentos, seus olhos disparando em direção ao rebanho que se dispersara em pânico. Mesmo agora, ele pensou, de riqueza. Ele mal olhou para os aldeões feridos, e quando uma mulher implorou por ajuda para carregar o marido ferido, Sergei passou por ela como se ela fosse invisível. Arena agarrou-se para ele, com o rosto pálido, mas a voz ríspida. "Não podemos perder tempo com eles, Sergei. Temos que nos salvar." As palavras queimavam nos ouvidos de Ania. Ela queria gritar a verdade novamente para expô-las ainda mais, mas conteve a raiva. A sobrevivência vinha primeiro. A justiça viria depois. Horas se passaram enquanto o grupo caminhou pesadamente pela neve. Guiado pelos instintos seguros de Dora, ele os guiou em direção a um afloramento rochoso onde a terra se elevava mais protegida da neve movediça. Lá, os sobreviventes desabaram de exaustão, suas respirações turvando o ar congelado. Ana afundou em uma pele estendida por uma das mulheres, seu corpo dolorido, seu bebê, chutando fracamente por dentro. Ela fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Eles haviam perdido tudo, suas casas, sua segurança. Mas eles tinham um ao outro.
E nisso ainda havia esperança. Dora estava na borda do grupo, sua figura delineada contra o céu sombrio. Estamos vivos, disse ele firmemente, sua voz ecoando. Os aldeões amontoados. Enquanto vivermos, reconstruiremos. Mas precisamos permanecer juntos. Essa é a nossa única chance. Ana olhou para ele então, e pela primeira vez desde que seu mundo se despedaçou, ela acreditou que a sobrevivência era possível. Sobreviventes amontoados sob o afloramento rochoso, suas respirações subindo em nuvens enevoadas, seus corpos tremendo, sob cobertores de pele. O medo pairava no ar, mas também havia união. Despojados de seus bens, eles se apoiaram uns nos outros em busca de força, guiados pela mão firme de Dora. Mas entre eles estavam dois que não compartilhavam esse espírito, Serguei e Ena. Enquanto os aldeões lamentavam seus mortos e cuidavam dos feridos, o olhar de Serguei permanecia fixo no horizonte. Seus pensamentos não eram de reconstrução ou sobrevivência, mas de fuga. Ele agarrou o pacote de suprimentos que havia guardado, tratando-o como um tesouro. Dentro havia peles, carne seca e a maioria. Mais importante, o mapa que ele havia roubado dos anciãos, um que marcava rotas comerciais ocultas que levavam ao sul. Arena agachou-se. Ao lado dele, com o rosto pálido, mas os olhos brilhando. Quando iremos, ela sussurrou com urgência. Os outros ficarão aqui, perdendo tempo. Mas podemos ir embora, Serguei. Podemos encontrar comerciantes, vender o que sobrou do rebanho e recomeçar, rico e livre. Serguei sorriu, seu orgulho inchando mesmo diante do desastre. Em breve, que se apeguem à esperança. Quando perceberem que partimos, estaremos longe. O que eles não sabiam era que Ana, descansando ali perto com o garotinho, ela tinha guardado, ouviu cada palavra. Seu coração batia forte, mas ela não disse nada. Ela sabia que a ganância de Serguei seria sua ruína. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, Serguei e Arena agiram. Eles escaparam do acampamento, carregando seus suprimentos roubados, deixando para trás as pessoas em quem antes confiavam. A neve rangia sob suas botas enquanto eles caminhavam penosamente para o deserto. A tempestade estava calma, mas frio e implacável. Por um tempo, eles acreditaram que a sorte os favorecia. O mapa guiava seus passos, e Arena se agarrava a Serguei, sussurrando sobre a vida que construiriam juntos. Mas com o passar das horas, a verdade da terra se revelou. A neve ficou mais profunda, o vento mais forte e os caminhos marcados no mapa estavam soterrados sob o gelo movediça. Seus suprimentos, pesados no início, tornaram-se um fardo. A rena tropeçava com frequência. Serguei amaldiçoou a fraqueza dela. Você está nos atrasando. Ele retrucou, puxando-a para frente. Estou congelando, Serguei. Ela disse. Gritou. Seus lábios se abriram. Devíamos ter ficado com os outros. Fique com eles e morra de fome. Ele cuspiu. Não, eu não vou. Pobre. Não viverei como eles. Mas o orgulho não conseguia aquecer seu corpo nem saciar sua fome. Ao amanhecer, os suprimentos roubados estavam quase desaparecidos. As renas que esperavam encontrar haviam se espalhado para longe do caminho da avalanche, e nenhum traidor vagava. Esta terra amaldiçoada. Eles estavam sozinhos, verdadeiramente sozinhos. De volta ao acampamento dos sobreviventes. Os aldeões notaram sua ausência. O murmúrio se espalhou rapidamente, a raiva se misturando ao alívio. Deixem-nos ir, disse um ancião. Sombriamente. A montanha acolhe aqueles que traem os seus. Ana ouviu em silêncio, a mão na barriga. Pela primeira vez, ela não sentiu dor pela traição de Serguei, apenas a certeza de que a justiça já estava a caminho. Dias depois, os buscadores encontrariam apenas vestígios, um casaco de pele rasgado, pegadas engolidas por neve e silêncio onde a arrogância de Serguei uma vez rugiu, e Ana soube então que a própria terra havia passado. Julgamento. Serguei e Arena foram engolidos pela própria natureza selvagem que pensavam conquistar. Os dias após o
Avalanches foram repletas de dificuldades. Os aldeões tinham pouca comida, menos suprimentos e nenhum abrigo permanente. No entanto, em meio à perda, houve resiliência. Eles construíram acampamentos temporários, compartilharam o que pouco restou, e se apoiaram uns nos outros como famílias unidas não pelo sangue, mas pela sobrevivência. E dentro desta frágil círculo da vida, Ana sentiu uma mudança acontecendo dentro dela, não apenas em seu corpo, mas em sua alma. Ela havia carregado seu filho através da traição, abandono e quase morte. Agora com Serguei, com a arena desaparecida, ela não sentia mais as pesadas correntes da humilhação a arrastando para baixo. Ela era livre, mas com a liberdade veio o peso de uma nova responsabilidade. Ela estava prestes a trazer vida a um mundo que quase a esmagou. Numa noite fria, enquanto a aurora cintilava fracamente no céu, a dor a atingiu de repente. Foi afiado, abrasador, inegável. Ana gritou, agarrando a barriga. As mulheres correram imediatamente para o lado dela, com rostos ansiosos, mas calmos. Eles a guiaram até uma pequena tenda aquecida pelo fogo e forrada com peles. A hora havia chegado. Medo e esperança colidiram dentro de seu peito. Ela se lembrou das palavras cruéis de Serguei. Que a criança só vai nos amarrar. E a maneira como ele lhe deu as costas. Por um momento, o pânico ameaçou afogá-la. Ela conseguiria fazer isso sozinha. Conseguiria trazer uma criança a um mundo tão destruído. Então ela ouviu a voz gentil de um ancião. Mulher ao seu lado. Você não está sozinha, Ania. Estamos com você e seu filho nascerá em mãos que nunca abandonar você. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela agarrou a mão da mulher com força, sussurrando. Por favor, deixe meu bebê. Ao vivo. As horas que se seguiram foram repletas de agonia. Ondas de dor me atingiram. Ela, cada um deixando-a sem fôlego. O suor cobria sua testa apesar do frio, e seus gritos ecoavam pela noite. Mas cada vez que ela pensava que iria quebrar, ela ouvia as vozes do mulheres ao seu redor, firmes e encorajadoras. E do lado de fora da tenda, Dora vigiava, com o rosto sombrio, mas o coração rezando silenciosamente por ela e pela criança que ele viera cuidar como se fosse sua. Por fim, um último grito escapou de seus lábios, seguido pelo som mais frágil de todos, a baleia fina e trêmula da nova vida. A tenda se encheu de alívio. Alegria quando o ancião levantou o recém-nascido envolto em peles macias e colocou a criança delicadamente nos braços de Ana. Seu coração, inchado com emoções vastas demais para palavras. Ela olhou para o rosto minúsculo, os pequenos punhos cerrados com força. A respiração. Tão delicado, mas tão feroz. Meu filho, ela sussurrou em meio às lágrimas. Você é meu. Força. Você é o motivo pelo qual sobrevivi. As mulheres ao redor dela sorriram, algumas enxugando suas próprias lágrimas. Lá fora, a notícia se espalhou rapidamente. E apesar da fome e do medo, os aldeões se alegraram. Uma criança tinha nascido. Não uma criança qualquer, mas uma que simbolizava a esperança. Surgindo da ruínas de desespero. Dora entrou silenciosamente, ajoelhando-se ao lado dela. Seus olhos suavizaram, enquanto olhava para o bebê e depois para Ania. Vocês dois são milagres, disse ele, enquanto Ana embalava seu recém-nascido contra o corpo. Peito, ela se sentiu renascida. Não mais a esposa abandonada, mas a mãe que carregou a vida através do tempestade. O recém-nascido dormia profundamente contra o peito de Ana, envolto em camadas de pelos, suas pequenas respirações quentes contra sua pele. Lá fora, o vento uivava como se testasse a frágil paz dentro da tenda. Mas, pela primeira vez em meses, Ania se sentiu calma. Cada subida e descida do peito do bebê a lembrava de que a vida tinha triunfou contra probabilidades impossíveis. Dora entrou silenciosamente, sua estrutura alta lançando uma sombra sobre a luz do fogo. Ele ficou de guarda a noite toda, não permitindo que ninguém perturbasse a mãe e a criança. Seus olhos amoleceram quando caíram sobre Ania, depois se moveram suavemente em direção ao bebê adormecido. Por um momento,
Ele não disse nada. Seu silêncio carregava um peso de respeito, como se estivesse diante de algo sagrado. Você deveria descansar, disse ele finalmente. Seu voz baixa e firme. Ana balançou a cabeça, a exaustão estampada no rosto, mas a força queimando em seus olhos. Eu não consigo. Não enquanto houver tanta incerteza. Meu filho depende de mim, de todos nós. Dora aproximou-se, ajoelhando-se ao lado dela. E você não enfrentará isso sozinho. Não mais. O olhar dela encontrou o dele, incerto, mas procurando. Por quê? Ela sussurrou. Por que arriscar tanto por mim? Você não me deve nada. Ele hesitou, então falou com uma honestidade silenciosa que tinha mais peso do que qualquer voto. Porque eu sei o que significa perder. Anos atrás, eu tinha uma esposa. Sonhávamos em criar filhos juntos entre-os. Reina. Mas um inverno rigoroso a levou de mim antes que esse sonho pudesse se concretizar. Desde então, carrego sua memória. E o silêncio que ela deixou para trás. Seus olhos ficaram distantes, depois focados novamente. Forte de convicção. Quando te encontrei na neve, jurei que não deixaria outra vida escapar. Nem a sua, nem a sua. Do seu filho. A garganta de Ana se apertou. Ela estendeu a mão, trêmula, e colocou-o suavemente sobre o dele. O calor de sua pele a acalmou de uma forma que ela não sentia desde antes da traição a destruir. Seu mundo. Você já nos deu mais do que eu jamais imaginei ser possível, disse ela, com a voz embargada. Você nos deu vida quando Serguei nos deixou para a morte. A menção de Serguei, amargura, passou rapidamente pelo rosto de Dora, mas ele não se deteve. Em vez disso, inclinou-se para mais perto, com o tom firme como pedra. Ania, me escute. Não posso mudar o que fizeram com você, mas posso te fazer uma promessa. Deste dia em diante, eu vou. Fique ao seu lado. Eu protegerei seu filho como se ele fosse meu próprio sangue, e eu protegerei você. Não porque você é fraco, mas porque você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. E você merece nunca mais lutar sozinho. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ania. Por tanto tempo, ela fora abandonada, traída, tratada como um fardo. Agora, alguém não ofereceu pena, mas parceria. Parecia uma tábua de salvação lançada ao mar. Ela pensou que a afogaria. Ela assentiu, seus lábios tremendo em um sorriso fraco. Então eu aceito, não apenas por mim, mas por ele. Ela olhou para o filho, dormindo pacificamente, sem saber do voto que acabará de fazer. E quando a mão de Dora se fechou firmemente sobre a dela, Ana sabia que essa promessa era mais do que palavras. Era a base do futuro que eles teriam. Construir juntos. A manhã surgiu lentamente sobre a tundra, pintando a neve em tons de ouro e prata. A tempestade tinha finalmente passou, deixando para trás um silêncio que não era pesado pelo desespero, mas vivos com renovação. Do cume, os sobreviventes olhavam para a terra. Embora a avalanche os tivesse levado casas e grande parte do rebanho, a vida permaneceu. E onde a vida permaneceu, a esperança também permaneceu. Ana saiu da tenda. Seu recém-nascido aconchegado firmemente contra seu peito. A criança se mexeu suavemente, sua respiração visível no ar frio. E ela beijou sua pequena testa. Todos os aldeões se viraram quando ela emergiu, seus rostos cansados se suavizando em sorrisos. Para eles, o bebê era mais do que uma criança. Era a prova de que, mesmo após a destruição, novos começos poderiam surgir. Doran se levantou. Ao lado dela, alto e inabalável, sua presença como a própria montanha. Ele olhou para as pessoas reunidas e falou, com uma voz que atravessava o vale congelado. Sofremos. Perdemos, mas não estamos quebrados. Juntos, nós reconstruiremos. Juntos, sobreviveremos. Os aldeões murmuraram em concordância. O medo foi substituído pela determinação. Alguns começaram a planejar reunir renas espalhadas, outros a construir novas. Abrigos do pouco que podia ser recuperado. Não havia luxo, nem riqueza, mas havia união. Ana sentia
Força fluiu para ela enquanto olhava ao redor. Essas eram as pessoas que a tinham visto em seu pior momento, que tinham. Testemunharam sua humilhação, sua quase morte e seu renascimento. Eles não mais via-a como uma esposa abandonada, mas como uma mulher que resistiu e se reergueu mais forte. Serguei e Arena se foram, engolidos pela mesma natureza selvagem que tentaram explorar. Nenhum aldeão lamentou por eles. Sua ganância os destruiu. Eles, e sua ausência foi uma lição escrita na neve. A traição não tem lugar entre aqueles que lutam uns pelos outros. A vida dos outros. Ana levantou o filho levemente para que todos pudessem vê-lo. Ele é a prova de que resistimos, disse ela. Voz trêmula, mas forte. Quando pensei que iria morrer, quando acreditei que toda a esperança havia acabado, encontrei forças para. Continue lutando por ele. E agora, por todos nós, eu digo isso. Não seremos definidos pelo que perdemos, mas pelo que escolheram construir novamente. Lágrimas brilhavam nos olhos dos aldeões. Alguns aplaudiram suavemente, outros abaixaram a cabeça. Em respeito. Por um momento, a tristeza deu lugar a algo mais brilhante. Unidade, orgulho e a certeza silenciosa de que tinham um futuro. Dora colocou a mão gentilmente no ombro de Ana, firme e quente. Ela virou-se para ele, e em seus olhos ela não viu piedade, mas promessa. Ele já havia lhe dado seu voto, mas agora ela. Compreenderam algo mais profundo. Juntos, eles foram o início de algo maior que a tragédia. O sol nasceu, mais alto, derretendo as bordas de gelo na crista. As renas ao longe ergueram suas cabeças, chifres brilhando em a luz como se abençoasse este frágil renascimento. Enquanto Ana estava entre seus pessoas, seu filho e seus braços e Dora ao seu lado, ela sabia que a tempestade havia terminado, não apenas lá fora, mas lá dentro. Este foi o amanhecer de sua nova vida. Então, meus maravilhosos amigos, a história chegou até o fim. E, no entanto, se você ainda está aqui comigo agora, sei que algo nesta história tocou seu coração. Ania. A jornada nos lembra que mesmo quando somos abandonados, traídos e jogados nas tempestades mais frias, ainda podemos nos levantar. Os estoicos disseram, não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como respondemos. Ana escolheu não se deixar abater por traição, mas reconstruir com força, dignidade e amor. E talvez seja essa uma verdadeira lição. Nenhuma tempestade é mais forte que o espírito humano quando guiado pela coragem e pela fé. Então, se esta história te comoveu, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal porque em algum lugar alguém precisa disso. Lembrete também, a dor pode te destruir, mas também pode te tornar inabalável. Desde então, carrego sua memória e o silêncio que ela deixou para trás. Seus olhos ficaram distantes, depois focados novamente. Forte de convicção. Quando te encontrei na neve, jurei que não deixaria outra vida escapar. Nem a sua, nem a sua. Do seu filho. A garganta de Ana se apertou. Ela estendeu a mão, trêmula, e colocou-o suavemente sobre o dele. O calor de sua pele a acalmou de uma forma que ela não sentia desde antes da traição a destruir. Seu mundo. Você já nos deu mais do que eu jamais imaginei ser possível, disse ela, com a voz embargada. Você nos deu vida quando Serguei nos deixou para a morte. A menção de Serguei, amargura, passou rapidamente pelo rosto de Dora, mas ele não se deteve. Em vez disso, inclinou-se para mais perto, com o tom firme como pedra. Ania, me escute. Não posso mudar o que fizeram com você, mas posso te fazer uma promessa. Deste dia em diante, eu vou. Fique ao seu lado. Eu protegerei seu filho como se ele fosse meu próprio sangue, e eu protegerei você. Não porque você é fraco, mas porque você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. E você merece nunca mais lutar sozinho. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ania. Por tanto tempo, ela fora abandonada, traída, tratada como um fardo. Agora, alguém não ofereceu pena, mas parceria. Parecia uma tábua de salvação lançada ao mar. Ela pensou que a afogaria.
Ela assentiu, seus lábios tremendo em um sorriso fraco. Então eu aceito, não apenas por mim, mas por ele. Ela olhou para o filho, dormindo pacificamente, sem saber do voto que acabará de fazer. E quando a mão de Dora se fechou firmemente sobre a dela, Ana sabia que essa promessa era mais do que palavras. Era a base do futuro que eles teriam. Construir juntos. A manhã surgiu lentamente sobre a tundra, pintando a neve em tons de ouro e prata. A tempestade tinha finalmente passou, deixando para trás um silêncio que não era pesado pelo desespero, mas vivos com renovação. Do cume, os sobreviventes olhavam para a terra. Embora a avalanche os tivesse levado casas e grande parte do rebanho, a vida permaneceu. E onde a vida permaneceu, a esperança também permaneceu. Ana saiu da tenda. Seu recém-nascido aconchegado firmemente contra seu peito. A criança se mexeu suavemente, sua respiração visível no ar frio. E ela beijou sua pequena testa. Todos os aldeões se viraram quando ela emergiu, seus rostos cansados se suavizando em sorrisos. Para eles, o bebê era mais do que uma criança. Era a prova de que, mesmo após a destruição, novos começos poderiam surgir. Doran se levantou. Ao lado dela, alto e inabalável, sua presença como a própria montanha. Ele olhou para as pessoas reunidas e falou, com uma voz que atravessava o vale congelado. Sofremos. Perdemos, mas não estamos quebrados. Juntos, nós reconstruiremos. Juntos, sobreviveremos. Os aldeões murmuraram em concordância. O medo foi substituído pela determinação. Alguns começaram a planejar reunir renas espalhadas, outros a construir novas. Abrigos do pouco que podia ser recuperado. Não havia luxo, nem riqueza, mas havia união. Ana sentia. Força fluiu para ela enquanto olhava ao redor. Essas eram as pessoas que a tinham visto em seu pior momento, que tinham. Testemunharam sua humilhação, sua quase morte e seu renascimento. Eles não mais via-a como uma esposa abandonada, mas como uma mulher que resistiu e se reergueu mais forte. Serguei e Arena se foram, engolidos pela mesma natureza selvagem que tentaram explorar. Nenhum aldeão lamentou por eles. Sua ganância os destruiu. Eles, e sua ausência foi uma lição escrita na neve. A traição não tem lugar entre aqueles que lutam uns pelos outros. A vida dos outros. Ana levantou o filho levemente para que todos pudessem vê-lo. Ele é a prova de que resistimos, disse ela. Voz trêmula, mas forte. Quando pensei que iria morrer, quando acreditei que toda a esperança havia acabado, encontrei forças para. Continue lutando por ele. E agora, por todos nós, eu digo isso. Não seremos definidos pelo que perdemos, mas pelo que escolheram construir novamente. Lágrimas brilhavam nos olhos dos aldeões. Alguns aplaudiram suavemente, outros abaixaram a cabeça. Em respeito. Por um momento, a tristeza deu lugar a algo mais brilhante. Unidade, orgulho e a certeza silenciosa de que tinham um futuro. Dora colocou a mão gentilmente no ombro de Ana, firme e quente. Ela virou-se para ele, e em seus olhos ela não viu piedade, mas promessa. Ele já havia lhe dado seu voto, mas agora ela. Compreenderam algo mais profundo. Juntos, eles foram o início de algo maior que a tragédia. O sol nasceu, mais alto, derretendo as bordas de gelo na crista. As renas ao longe ergueram suas cabeças, chifres brilhando em a luz como se abençoasse este frágil renascimento. Enquanto Ana estava entre seus pessoas, seu filho e seus braços e Dora ao seu lado, ela sabia que a tempestade havia terminado, não apenas lá fora, mas lá dentro. Este foi o amanhecer de sua nova vida. Então, meus maravilhosos amigos, a história chegou até o fim. E, no entanto, se você ainda está aqui comigo agora, sei que algo nesta história tocou seu coração. Ania. A jornada nos lembra que mesmo quando somos abandonados, traídos e jogados nas tempestades mais frias, ainda podemos nos levantar. Os estoicos disseram, não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como respondemos. Ana escolheu não se deixar abater por traição, mas reconstruir com força, dignidade e amor.
E talvez seja essa uma verdadeira lição. Nenhuma tempestade é mais forte que o espírito humano quando guiado pela coragem e pela fé. Então, se esta história te comoveu, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal porque em algum lugar alguém precisa disso. Lembre-te também, a dor pode te destruir, mas também pode te tornar inabalável.